Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker da Cultura Web Rádio, seu espaço de informação e conhecimento de qualidade. Hoje, quinta-feira, 2 de maio, hoje eu trago 3 pautas que eu vejo como relevantes e de interesse geral. O primeiro tema que eu trago hoje é sobre a questão da cultura nacional, numa colocação escrita pelo cronista André Luiz Corrêa, que eu vejo perfeitamente como a verdadeira realidade do cenário cultural brasileiro. A cadeira de Fernanda Montenegro já pertenceu a Antônio Rouais, a de Merval Pereira a Moacir Scliar, a de Gilberto Gil a Emílio de Menezes, a de Paulo Coelho a Dias Gomes. É como se a cada sucessão a Academia Brasileira de Letras deixasse a qualidade literária para trás. Vale notar que no artigo 1º do seu estatuto, a Academia Brasileira de Letras declara seu princípio. A Academia Brasileira de Letras, com sede no Rio de Janeiro, tem por fim a cultura da língua e da literatura nacional. O documento foi assinado em 28 de janeiro de 1897 por, dentre outros, Machado de Assis, o presidente da Academia na época, e Joaquim Nabuco, secretário-geral. Mais de 120 anos depois, a Academia Brasileira de Letras é alvo de questionamentos de vários setores, parte deles ligados aos movimentos identitários, reivindicam uma participação ainda maior de autores diversos, daqueles do perfil do cânone literário, o homem branco heterossexual e do sudeste brasileiro. Mesmo com diversas mulheres autoras, assim como nordestinos, já ocupado as ilustres cadeiras. De outro lado, temos as críticas dos setores que, no debate público, estão ligados aos grupos ditos conservadores. Esses dizem que a academia tem desprestigiado a literatura em prol de outras manifestações culturais. Gilberto Gil, músico, ocupa a cadeira número 20 e Fernanda Montenegro, atriz, ocupa a cadeira número 17. A adesão total ao acordo ortográfico e a submissão às pautas identitárias também desagradou muita gente. Na seção Novas Palavras do site da Academia, só não aparecem aquelas bem ao gosto de quem vê nas palavras uma forma de luta social. Antirracista, capacitismo, idadismo e letramento racial. As críticas de ambos os lados revelam, na verdade, uma questão de fundo, a decadência da instituição. A Academia Brasileira de Letras deixou de ser há muito tempo uma instituição relevante. Está longe de cumprir o que prometeu no artigo 1º. Tem por fim a cultura da língua e da literatura nacional, se é que um dia cumpriu. Por que ainda temos uma Academia Brasileira de Letras? Em um Brasil de forte influência francesa, um grupo de escritores decidiu criar uma Academia de Letras nos moldes da Academia Francesa, fundada em 1635, no reinado de Luís XIII. A longeva instituição francesa, como aqui, é também hoje alvo de controvérsias, como a posse de Mário Vargas Llosa, que sequer escreve em francês. Mesmo no seu início, é difícil afirmar que a Academia Brasileira de Letras era influente. Diogo Fontana, fundador e editor-chefe da editora Danúbio, escritor, afirma que a academia nunca serviu para muita coisa. Sempre foi um espaço de homenagem
e de reconhecimento por alguma obra. Como instrumento de fomento, nunca teve tanta força. Já Alexandre Sugamosto, especialista em metodologia de ensino da língua portuguesa, aponta diferenças entre o período inicial e o atual. No final do século XIX, havia um movimento literário mais robusto, visando colocar o Brasil no mapa da literatura mundial, mesmo que com uma roupagem regional. Samo Burja, cientista político esloveno, é um estudioso das instituições e cuida de analisar como elas florescem, perduram e eventualmente morrem. A primeira frase colocada aqui soa até provocativa. Nunca existiu uma sociedade imortal. Segundo o autor, as instituições, sejam elas a Academia Brasileira de Letras ou o Supremo Tribunal Federal, são um tipo de tecnologia social. Ou seja, elas são meios que os homens dispõem para alcançar certo objetivo. E seu processo de decadência se dá, sobretudo, a partir de 3 motivos: sucessão, transmissão do conhecimento e corrupção das burocracias. Alexandre Sugamosto reconhece a qualidade de alguns autores que hoje compõem a Academia Brasileira de Letras, como Marco Lucchesi, Zuenir Ventura, Antônio Cícero, Rui Castro, mas identifica o problema sucessório. Este é o maior problema, na verdade. Essa geração é interessante, mas quem poderia ser o sucessor de Rui Castro, por exemplo? A Academia Brasileira de Letras também não conversa com qualquer público leitor. Os vídeos do seu canal no YouTube não passam, em geral, de 500 visualizações, mesmo com conteúdos interessantes, como o Luiz de Camões, 500 anos. A atual composição da academia reflete a decomposição da literatura. Nossa produção acadêmica não fala com o mundo. A crise da academia é um sintoma. A ausência de critérios mais claros para ocupar uma de suas cadeiras é temerário. Quando há personalidades culturais, abre-se espaço para a politicagem. Essas personalidades são aquelas com evidente prestígio na sociedade, que transitam bem em seus corredores, não incomodando ninguém. A última personalidade eleita para a Academia Brasileira de Letras foi Lilia Schwartz. A antropóloga e historiadora é alinhada às pautas tradicionalmente defendidas pela esquerda. Schwartz hoje ocupa a cadeira número 9, anteriormente ocupada por Alberto da Costa e Silva, diplomata, poeta e historiador, vencedor do Prêmio Camões de 2014. A respeito de perspectivas de mudança, Diogo Fontana lamenta: a Academia Brasileira de Letras só vai melhorar se a literatura renascer, com grandes escritores candidatos a membros. Não há um gênio literário vivo, nem dentro e nem fora. Já Alexandre Sugamosto diz que o panorama vai piorar. Não estamos vendo a decadência mesmo. Vamos ver, de fato, em uns 10 anos. É só o começo dessa degradação. O site oficial apresenta um design obsoleto, uma navegação difícil, parece propositalmente feito para afastar qualquer mortal dali de perto. Mas se um mortal mais persistente insistir, pode encontrar uma seção de artigos e ler um dos ocupantes da cadeira número 31, Merval Pereira. O tema dificilmente dialoga com o princípio do artigo 1º. O caso Robinho. Custa acreditar que, com tanto interesse pelo transitório, a imortalidade da academia
dure tanto tempo. Estamos colocando jornalistas sensacionalistas, estamos colocando políticos, historiadores e ideólogos de esquerda no lugar de literatos, de pessoas com capacidade de mostrar a qualidade e o poder da língua portuguesa.